Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é mais um Pensando Oculto Novos Temas. Eric e seus oráculos, coragem e realidade. Arnaldo, olá, tudo bem? Olá, Larry, tudo bem? Érica, tudo bem? Tudo certo. Então vamos lá. Arnaldo, por favor, apresente a nossa convidada e introduza ela, por favor, na nossa entrevista. Érica, tudo bem com você? Tudo ótimo, na medida do possível aqui no sul, né, com essa confusão toda que a gente está A passando. Érica está fazendo desculpa já falando, adiantando, para quem vai nos assistir. A Érica está numa cidade em Guariba. É Isso, Guariba? Guaíba. Guaíba, Guaíba. desculpa. Em Guaíba, e óbvio, é uma cidade de frente a Porto Alegre, faz parte da grande Porto Alegre, está uma situação um tanto, desculpa repetir o que falou, você mesmo falou outra hora, um tanto caótica ainda, né? E ela está tendo essa gentileza de prestigiar aqui o nosso canal A Verdade com Larry, né? Muito obrigado, inclusive, Érica. Arnaldo, por favor. Sim. Então, muito bem, Érica. Então, nós aqui do canal Verdade com Larry, nós nos solidarizamos com vocês, com o povo gaúcho, e temos certeza que em breve vocês vão vencer, vocês vão se sair bem dessa situação. Tudo há de voltar à normalidade. Então, Érica, muito bem-vinda ao nosso canal e, por favor, fique à vontade para falar um pouco de você, um pouco do seu trabalho, da sua caminhada. Por favor, fale sobre si mesmo e sobre o seu trabalho. Certo. Então, eu sou formada hoje em terapias integrativas e complementares. Estou fazendo uma pós em fitoterapia, mas dentre todos os conhecimentos que eu tirei, assim, o que eu mais sempre me chamou foi a prática oracular. Comecei, acho que lá pelos meus 15, 16 anos, com runas, né? Que são um oráculo escandinavo, nórdico. E fui aprendendo, né? E mais recentemente, assim, eu fui ter esse chamado para o tarô, né? Para as cartas, né? Para cartomancia. E venho atendendo aí na minha página, a Estrela Negra Holística, que é onde eu capto todos os meus clientes, meus consulentes, né? Que vem feito aí essas consultas comigo, vem prestigiando o meu trabalho, né? E confiando bastante aí no que eu faço. Arnaldo, me permita um pouco aqui. Pois o Larry, para variar, se metendo no meio da entrevista. Érica, não esquenta que eu sou assim mesmo. Faz um favor para mim, me ajuda. O que é, você falou no começo de... como é que é? Formada em terapia. Eu quero entender melhor exatamente qual que é essa formação sua. Fala de novo. Terapias integrativas e complementares. O que é isso aí? Para quem nos segue, o que é isso aí? De uma maneira que você explique para a gente, por favor. O mais didático possível. É uma área, assim, que abre um leque Tá. Dentro das terapias holísticas. Aí, dentro disso, né, a pessoa vai ver o que ela mais se identifica ali para seguir uma especialização. Então, aí, dentro das terapias integrativas, entra toda aquela questão da medicina alternativa, entra a aromaterapia, fitoterapia. A radiestesia. Entra também, entra a questão de massagens também, homeopatia, yoga, toda essa parte, sabe? Tudo isso tem cadeiras ali. Tá. Entendi. E de dentro dessa formação, você foi primeiro, pelo que eu entendi, com 15 anos, as runas te atraíram em primeiro lugar, e depois você acabou chegando na questão do tarô, e eu acho que também do baralho cigano, ou não? Isso, são os três que eu trabalho hoje, é o tarô, o baralho cigano e as runas. Tá, entendi. No fim, o tarô acabou se tornando o carro-chefe, é o que eu mais atendo hoje, é o tarô, né? Mas você acha que isso é um fenômeno cultural aí do Rio Grande? Tipo assim, porque eu já ouvi falar, aí desculpa, já entrando quase
num debate aqui ou um papo mais popular aqui, mas é só para a gente se soltando mesmo, tá? Eu ouvi falar de um oraculista do Sul, porque eu conheço uma ou duas no Sul, até mais um pouco, que houve um momento em que o tarô deu uma descoberta aí no Rio Grande do Sul, porque o pessoal era muito acostumado só com o baralho cigano. Tem alguma coisa nesse sentido, do teu lado, pelo menos, que ocorreu? Então, eu não posso opinar assim regionalmente, porque como eu atendo online, eu atendo pessoas do país todo. Então, Tá. daqui, eu fazendo uma média, assim, do pessoal que eu atendo aqui da região sul, eu atendo mais baralho cigano. Por quê? Porque aqui a gente tem uma concentração bem grande de pessoal de religião de matriz afro. Então, existe essa familiarização com o baralho cigano, porque ele já está mais, né, dentro Eles ali estão daquele... mais acostumados com o baralho cigano por conta das religiões afro, né, de matriz afro. Tá. Isso. E o pessoal daqui eu atendo mais a baralho cigano mesmo, mas aí para tarô eu pego mais para outros estados, né? Eu Tá atendo certo, aí tá do certo, Rio, tá Nordeste. certo. Você se importa se eu fazer perguntas sobre a sua vida para a gente tentar melhor, para o pessoal te conhecer melhor, pode ser? Pode ficar à vontade. Tranquilo? Eu quero entender, por exemplo, teus pais, eles são de formação católica, como é que funcionou isso? Aqui 90% eu acredito das pessoas elas são batizadas na igreja católica, né? Mas assim, eu tive pouco contato. Minha mãe, ela é uma pessoa bem eclética, assim, na questão da Tá. religião, ela tem bastante vínculo, assim, com várias vertentes, né? Ela tem, por Tua mãe exemplo, não te proibiu de estudar runa em algum momento, ou ficou chateada? não, ela sempre me deu bastante liberdade nesse sentido espiritual, ela nunca me Ela barrou te em nada, defendeu nesse ponto. nunca interferiu em nada, assim, Tá legal. é bem Entendi. tranquilo. E quanto ao meu pai eu não tenho mais tanto contato com ele, mas até onde eu sabia ali a questão dele era mais para essa questão cristã também, né? Hoje Tá, ele é até evangélico, inclusive, né? tá. Agora me veio uma pergunta. O teu pai é evangélico e Isso. conversa normal com você? A gente tem pouco contato, né? Porque ele saiu da Entendi, nossa vida quando eu era bem, bem novinha, assim. entendi, entendi. Você ainda tem contato com ele, mas na verdade sua mãe e seu pai se separaram cedo em Isso. relação à sua vida. Tá, É. entendi. Ele não interfere também nessa parte, né? Bem tranquilo. É, uma curiosidade minha, adiantando um pouco, eu acho que ainda não é pergunta do Arnaldo, mas eu tenho uma curiosidade porque é um oráculo com o qual eu nunca mexi. Por que as runas no começo, com 15 anos? O que aconteceu? Então, eu até não me lembro exatamente como que esses símbolos chegaram a mim, porque as runas, ele é uma espécie de um alfabeto. Eu sempre digo que ele tem 3 intuitos, né? É um oráculo, mas ele também serve tanto para escrita quanto para magia, né? Tá, Então, eu acabei chegando nesses símbolos, não me lembro exatamente como, porque faz muito tempo já. tá. Acredito que foi algum livro, assim, que eu peguei, e aquilo me chamou muito a atenção, e eu comecei a entrar num flow ali, num hiperfoco de estudar mais, né, e pesquisar. Assim, quando que você lembra de estar atendendo alguém com runa, ou pelo menos uma amiga, um colega, alguém conhecido? Era 15, 16 anos mesmo? Isso, eu tinha uma amiga, que ela até está agora morando em Londres, ela Tá. foi, acho que, a primeira pessoa, e depois eu também atendi uma amiga dela que morava em Portugal, pelo MSN na época. Ah, entendi. E aí é óbvio, você em algum momento não apenas conseguiu literatura, como conseguiu ou fazer as próprias runas ou comprar runas. Como é que foi isso? Você lembra? Eu acabei comprando runas de semente, que eu sabia que o ideal era algo feito da natureza, né, algum Tá. material natural, e eu acabei encontrando esse conjunto, né, foi o meu primeiro conjunto ali de runas que eu adquiri. Você Mas comprou aí mesmo na sua cidade, em Porto Alegre, ou você encomendou?
Foi em Porto Alegre em mesmo. Porto Alegre. Tá. Também não vou me lembrar agora o nome da loja, onde Não, foi. não chega tanto, mas tipo assim, isso aí é uma coisa que talvez você possa nos responder aqui. Na época que você comprou, já faz algum tempo, óbvio, não é uma coisa de agora, já Sim. tinha uma espécie de. Desculpa, deixa eu ver se você consegue entender o que eu quero dizer. Já tinha uma espécie de cena para bruxaria, para Wicca, para o neopaganismo em Porto Alegre e na sua cidade? Ou seja, tinha gente, já tinha grupos que já curtiam ou gostavam, enfim? Eu acredito que sim, só que eu não tinha contato com essas pessoas, né? Então, eu adquiria muito por conta própria, ia atrás por conta própria, muito em livrarias, em Entendi. símbolos, em aquelas bancas de revista, né? Eu sempre fui bem sozinha, assim, nesse sentido. Eu acredito que a Entendi. Wicca existia, mas essa questão nórdica, essa questão Sei, da mitologia da- escandinava, essa parte não sei. era que isso veio depois, veio com a série, né, do Vikings, né, acabou vindo mais para frente esse Tá, modismo, entendi. assim. Mas devia ter alguma procura, porque senão você não ia achar razoavelmente fácil em Porto Alegre, como você aparentemente achou, né? Eu encontrei o conjunto, mas a literatura era bem complicada, assim, eu tinha que traduzir muita coisa, era bem escasso, assim. Hoje em dia a gente tem bem mais coisa, né? Tá. Ah, não, você inclusive falou que já deu até atendimento pelo antigo MSN, né? Na Já época faz, era já faz bem complicado, 20 anos, talvez. Já faz um tempo. Tá. Arnaldo, Pois não? sim, desculpa, Érica, perdão, eu só te interrompi. Continue falando, por favor. Desculpa. Eu acho que eu já tinha até terminado, não me interrompeu, não. Basicamente era isso mesmo. Tá, Isso. então tá bom. Arnaldo, vamos lá. As suas perguntas para a Érica, por Certo. favor. Então, Érica, nós temos aqui algumas perguntas selecionadas, né, pelos nossos seguidores, e eu gostaria de te fazer algumas perguntas. A primeira seria: você poderia falar um pouco a respeito da origem das runas e sobre os tipos de runa existentes? Então, a origem das runas, precisar exatamente uma origem para esse oráculo é um pouco incerto. A gente sabe que é da Europa, né? Mas existiam vários tipos de runas, vários conjuntos ali que foram encontrados nas antigas civilizações germânicas, nas civilizações eslavas, celtas, e a que eu uso, que é o antigo Futhark, que é da Escandinávia, ali, daquela região da Noruega, Suécia, Islândia, Dinamarca, ali, onde foi, né, descobertos esses símbolos das runas, que é o conjunto que eu uso. Mas existem vários tipos, né? Aí cada um tem o seu nome, aí eu não vou ficar devendo exatamente sobre os outros, né? Mas eu sei que tem o Young Futhark, que é o Futhark mais jovem, que tem só 16 caracteres. O que eu trabalho são 24 caracteres, né? Divididos em 3 grupos. Mas nomes assim de cada tipo eu vou ficar devendo mesmo, porque eu não me Sem aprofundei. problema. Eu sei dessa parte mesmo, que é o Elder Futhark e o Young Futhark, que são os que existiam lá na Escandinávia, né? Foi a parte que eu mais me aprofundei. Mas, assim, precisar uma origem ali, da onde surgiu também é um pouco complicado, né? Certo, Qual foi o primeiro ali, o povo que usou, né? Eu sei que foi lá pela idade do bronze, do ferro, é bem antigo isso. certo. Aqui, né, temos uma segunda pergunta. É possível realizar um trabalho oracular combinando as runas e o tarô? Sim, é possível. Qualquer oráculo, na verdade, a gente consegue combinar, né? Também o baralho cigano e o tarô, as runas e o baralho cigano, dá para fazer esses intercâmbios. Eu, particularmente, não costumo fazer, mas se é uma questão ali que está delicada demais, assim, que tá exigindo ali uma tiração de dúvida ali, uma prova dos 9, é bom fazer com 2 oráculos, aí dá para fazer esse entrelaçamento, nessa combinação dos dois, que é bem tranquilo fazer. Certo.
E nós temos agora mais uma pergunta. As runas também podem servir como símbolos para meditação e para rituais mágicos específicos? Sim, inclusive existem práticas, tem livros dessa literatura, né, que fala sobre se posicionar de forma que forme aquele caractere rúnico, né, para fazer uma espécie de uma yoga rúnica, existe isso. E a magia, que eu mais uso, assim, que eu já usei na minha vida, são as bind runes, que são runas interligadas. Porque cada um desses símbolos, além do significado oracular, ele traz também uma energia. Por exemplo, o Ferru, ele é uma runa que trabalha prosperidade. Aí a gente tem Ansus, que trabalha comunicação. Aí dá para unir aquelas duas e fazer um símbolo ali poderoso para trabalhar duas ou mais energias, né? Então, é bem possível trabalhar dessa forma, interligando elas ou usando elas sozinhas também. Quer trazer prosperidade, grava Ferru, por exemplo, né? Quer trazer amor, tem Gebo, que é um X, né? Traz aquela energia da união, do amor. Então, dá para trabalhar assim. Como eu falei no início, né, elas servem tanto para escrita, tanto para divinação, quanto para magia. É um oráculo bem poderoso, né? Assim. Sim, e você falou uma coisa muito interessante, que eu até pensei nessa pergunta, porque eu vi também na internet a possibilidade da prática de posturas de yoga, os asanas, né? Baseados nos símbolos das runas. Eu li algo a respeito. Isso, é a mesma lógica, assim, do que gravar o símbolo. Seria gravar o símbolo ou fazer a postura, ele vai trabalhar aquela energia, né? Certo. E uma curiosidade, então, as runas todas têm os seus símbolos, seus significados. Me parece que tem uma runa que ela tem algo a ver com o martelo de Thor, se eu não me engano. Tem a Túrisas, que ela é interligada diretamente com a divindade de Thor. Certo. Todas elas têm ali uma interligação com alguma das divindades também. Né? Então, Ansus, ela tem, por exemplo, a ligação direta com Odin. Certo. Se for fazer um aprofundamento ali, né, ficar mergulhada ali como eu fiquei, aí a gente acha, por exemplo, a energia ali que é de Odin, ela é semelhante, por exemplo, a Hermes, a Mercúrio, que é da comunicação, aí tem toda aquela, né? Aí já entra mais para um lado de vincular astrologia, dá para vincular tudo, né? Tarô ali, tudo tem uma correlação. Dá para fazer bem tranquilo também. Porque, na verdade, você encontra nas religiões do mundo inteiro paralelos, né? Você tem padrões onde os diversos panteões, eles se encaixam perfeitamente. Isso é muito interessante. Sim, e dá para ver bem isso nas runas também. Certo. Arnaldo, você me permite Pois não. fazer uma pergunta para a Érica aqui? Nós estamos conversando aqui, óbvio, Érica, seu trabalho com as runas, com os oráculos em geral. Eu queria entender, não tanto em relação ao baralho cigano, nem tanto em relação ao tarô. Eu tenho uma curiosidade minha, sim. Você começou a trabalhar com as runas mais ou menos com 15 anos, certo? Certo. Isso. Você sentiu com o passar do tempo? Isso é uma pergunta que eu acho que já fiz para outras oraculistas, porque eu vivenciei isso como Larry quando eu comecei a trabalhar com oráculo em geral, mais especificamente com tarô. Você sentiu alguma aproximação especial, espiritual, vinculada às runas? Deixa eu explicar melhor. Entidades, seres relacionados, talvez num sonho, talvez numa... não sei se é exatamente o teu caso, ou numa viagem astral, em alguma coisa assim. Eu queria entender como é que essa parte... Nós aqui do canal Verdade com Larry, a gente gosta muito de ir atrás do aprofundado da coisa, entendeu? Sim. O que está por detrás. Uma coisa é você atender a runa para mim, outra coisa é a gente
a gente entender o mecanismo interno, né? Ou seja, Sim. as entidades que estão te apoiando, que estão te atrapalhando, que estão te ajudando. E eu queria que você discorresse mais sobre isso, se for possível, se você achar que não é uma coisa, se for algum segredo, não, óbvio, mas se for uma coisa possível, se você puder discorrer para os nossos seguidores aqui do canal Verdade com Larry, é muito interessante. Não, bem tranquilo. Eu Diga lá. tive bastante vínculos bem no início, né? Espirituais, de fazer culto, assim. Foi logo quando eu comecei mesmo. Aí eu tinha esse contato bem próximo. Mas aí, com o passar do tempo, isso acabou se distanciando. Eu encontrei novas correntes, né? Novas escolas aí iniciáticas que eu fui me aprofundando, até porque eu conheci as runas muito nova, né? Então eu ainda não conhecia quase nada, assim. Mas, E aí, tipo assim, teve algum momento que você o assustou, ou achou, meu Deus, isso aqui é sério mesmo? Teve algum sim, momento que você teve sabe, um choque de realidade com isso aí? E se teve, conta como é que foi, se for possível. na verdade, eu nunca tive assim um susto, porque assim, eu tive a minha mediunidade desde nova também, assim, eu sempre tive essa parte Entendi. próxima, assim, então eu nunca tive Certo, medo de ver as coisas, né? certo. De sentir energia e visões, assim, essa parte eu sempre tive bem aflorado desde criança. Então, para mim, nunca foi um susto, assim, né? Lidar com energias, Tá. com Mas, entidades. mas teve uma coisa especial com a runa quando você começou a trabalhar com runa, ou não? Sim, sim, eu Teve. tive esse contato bem próximo. No começo, assim, era muito, muito mais próximo do que hoje em dia, até. Né? Hoje em dia eu já tenho outra, vou mais para outra vertente, assim, né? Para outros Entendi. lados. Mas, por exemplo, foi uma coisa assim, tipo, tô indo deitar e sonho com um tal runa ou com tal deus nórdico, alguma coisa assim? Eu tinha essa proximidade muito forte com o Odin, que eu tinha essas visões, assim, né, dele com aquele arquétipo do manto azul, né? Que ele lembra um pouco o arcano do eremita, até, inclusive, né? Se olhar aquela imagem. Eu Tá, até no tarô. tenho ele aqui, eu até tenho ele aqui no meu escritório, aqui, um quadrinho dele, assim. Estilizado já como ele seria. Ah, que legal, entendi. Mas eu já entendi, como você tem a questão da mediunidade, sem uma questão de medo, só uma questão de, nossa, vocês estão chegando aqui, enfim, e era um negócio diferente naquele momento, porque pelo que eu entendi, você tinha mediunidade e antes dos 15 anos você já tinha mediunidade. Tá. Sim. E Aí já eu tinha tentava ciência disso fazer. aí, já tinha consciência disso aí com você. Dessa. Sim, aí eu tentava fazer uma aproximação, né? Oferecer alguma coisa, eu já sabia, meio que na intuição ali eu sabia, né? Bom, vou acender uma vela, fazer alguma coisa, né? E a gente vai fazendo. Tá. Conforme vai pela própria intuição mesmo, né? Porque não tinha tanta informação, eu ia muito pelo que eu sentia de fazer, né? Aí ia fazendo. Você chegou a fazer já trabalhos relacionados às runas, não no sentido da leitura em si, mas o trabalho em si, por exemplo, tem uma cliente ou um cliente seu, eu preciso, sei lá, estou precisando muito, sei lá, arrumar um emprego, ou uma questão afetiva, você chegou a fazer alguma coisa nesse sentido? É possível fazer com as runas, pelo menos na sua prática? É possível, mas eu particularmente nunca fiz para fora, sempre fiz para mim mesma. Tá. Então, eu fiz muito para harmonização do ambiente, assim, quando estava em alguma situação que tinha muita briga, eu fazia para harmonização do ambiente, para prosperidade, para a questão do estresse também no trabalho ali, para eu ter um foco mental, essa parte. Era muito mais para mim mesma, assim, do que para outras pessoas. Eu não cheguei a fazer nada externo, assim, sabe? Até instruí algumas pessoas a fazerem, mas eu dizer que eu fiz um trabalho assim para fora, nunca fiz. Chegava a instruir Mas é pessoas possível, em relação a isso, tá? mas é possível. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta que às vezes eu gosto de fazer para colegas que trabalham também com a questão oracular, aí já saindo, não ficando só na runa, falando também de tarô, de baralho de cigano, você como oraculista, o que você tem uma lista
isto aqui eu não respondo, isso aqui eu não me sinto confortável para responder, ou se alguém for para ter atendimento com você, você responde em geral. Como é que fica essa questão da ética em relação à pergunta? Porque, afinal das contas, né, nós oraculistas, né, você é um oraculista, você sabe que, às vezes, você descobre coisas que as pessoas ou não querem saber, ou ao contrário, querem saber muito, ou querem saber de uma outra pessoa, ou às vezes é lateral em relação à pessoa, e por aí vai. Eu queria saber como é que é o seu posicionamento particular sobre o assunto, Érica, por favor. Então, questões relacionadas à saúde é algo que é bem delicado. Acredito que para todo oraculista, né, assim, tem vezes que as pessoas querem saber se elas estão grávidas ou não. Isso é uma questão que, né, poxa, faz um teste, né? Tem esse tipo de coisa, assim, mas fora isso, tudo acho que dá para ser respondido e a maneira como a gente responde muitas vezes, né? Às vezes dá para ver ali certas coisas, né? A pessoa não, ela pode não estar preparada para ouvir aquilo, mas aí de uma outra forma que se fale ali dá para dar uma amenizada, né? E Você dá um jeito dentro da língua, dentro da isso, comunicação, dentro das palavras. Tá. e Uma pergunta interessante nisso que você acabou de falar aí, da pessoa estar grávida ou não. Já teve caso de um cliente chegar para você, sair uma noite com uma menina, mas eu estou preocupado, não sei se ela está grávida ou não, mas eu não quero perguntar para ela. E aí? teve um caso de um menino que eu conheci que Certo. ele estava preocupado porque ele tinha terminado com a namorada e ele achava que ela pudesse estar grávida dele. E ele jogou com as runas, inclusive. Já me aconteceu. Sem falar o nome da pessoa, o que que deu? O que que a runa respondeu? Não apareceu nada ali relacionado a bebês, a fertilidade, a filhos, nada assim, nada. A runa dava a entender que a menina não estava grávida dele. E eu enxerguei, inclusive, ali a possibilidade de uma nova pessoa chegando na vida dele. E realmente aconteceu, né? Um tempinho depois ele veio me comentar que tinha conhecido outra pessoa. Mas isso foi numa leitura de runas. E isso, no fim, as runas responderam coisas ali que ele não tinha nem perguntado, né? Isso que foi bem bacana, assim. E aí veio acontecer depois, né? Tá, isso aí pode acontecer com a questão das runas. Pode, porque ela vem, como ela tem bastante simbolismo ali, ela traz, às vezes, uma questão que não é bem o que a gente está perguntando. Mas, assim, as runas, ela é um oráculo muito direto. Ela fala ali, às vezes chega a ser cruel, né, na abordagem. Às vezes chega a ser cruel. É, tipo o Tá, baralho cigano. Eu sempre faço esse paralelo. O baralho cigano também é bem direto, né? entendi. Já o tarô, ele é mais ele às vezes ele aparenta mais ser um conselheiro, mais um filosófico, às vezes, do que propriamente para prever. Apesar de dizer que, óbvio, o tarô bem trabalhado, você prevê um monte de coisa também, não tem problema nenhum. Sim, eu fiz o Pode curso falar. do tarô terapêutico, né? O tarô terapêutico, na verdade, o que a gente trabalha no tarô terapêutico? É a maneira como se pergunta para ele que muda tudo. Em vez da gente perguntar, por exemplo, eu vou voltar com o meu ex, em vez de Aham, fazer essa pergunta, a gente aham, pergunta o que aham. eu posso fazer para retomar minha relação? Aí isso já muda tudo, já vai trazer um outro Como tipo se de fosse um resposta. conselho do tarô para a pessoa. Isso, Tá, exatamente. tá. Eu tinha uma outra pergunta em relação a essa questão que você falou que a runa é muito direta. Tá aí, uma coisa legal para a gente já ir abrindo já para um futuro número, uma nova entrevista com você. Dentro da questão oracular das runas, qual que é é óbvio que você não vai falar o nome nem nada, mas qual foi a situação que mais te marcou? Um atendimento, uma pergunta complicada, ou alguma coisa diferente, e você usou as runas e aquilo lá falou, nossa, isso aqui foi realmente
impressionante? Se é que teve também. Então, eu acredito que o que mais me marcou foi o atendimento que eu fiz para essa moça de Portugal. Ela me perguntava sobre o relacionamento e Certo, eu lembro de ter visto muita água. E ela era uma pessoa que eu não tinha contato nenhum, não conhecia nada sobre a vida dela. certo. Ah, E eu mencionei essa água e ela me falou: eu vivo e estou em uma ilha. Então, isso me chamou a atenção, aí que eu vi e senti que realmente aquilo fazia, né, todo sentido. tá, entendi. Aí eu tive essa Isso foi um prova, negócio. né? Como você não tinha conhecimento da pessoa, não sabia nada onde estava, onde não estava, e aparecia essa questão da água, e aí ela te deu a confirmação nesse sentido. Tá, Isso. entendi, entendi, entendi. Teve Aí eu, alguma outra mais bizarra, alguma história mais assim, diferente que você lembra em relação às runas que de algum atendimento, alguma coisa assim, mais assim, nossa, isso aqui me impressionou. Você já, por exemplo, descobriu uma traição no atendimento. de runas, não. De runas não cheguei a isso. Esse tipo de coisa eu pego mais no tarô e no baralho cigano. Baralho cigano pega mais fácil, né? No tarô também. Tarô, se jogar ali, dependendo, pega fácil. Entende? É, Na runa você ainda não, pelo menos não chegou a pegar nesse ponto, né? é. Entendi. Eu vou pedir um favor para você, que é uma coisa que eu faço questão até para ajudar você na situação tua. Eu sei que você está numa campanha no Instagram. Fala melhor com detalhe os tipos de atendimento que você faz para nós aqui, para os seguidores do canal Verdade com Ler, por favor, Érica. Então, eu tô com esses valores promocionais agora, essa campanha no Instagram, Eu né? No nem meu estou falando Instagram. dos valores. Na verdade, assim, dos valores eu entendi, a gente pode até colocar daqui a pouco, mas fala assim: eu trabalho tal atendimento, tal atendimento, tal atendimento, tipos de atendimento, entendeu? Aí depois você pode falar dos valores também, óbvio. Sim. Então, eu tenho como oráculos o baralho cigano, o tarô e as runas, Tá, né? Aí, normalmente eu não faço, né, essa questão de pergunta única, tanto pela questão dos próprios consulentes, porque geralmente a pessoa que faz uma pergunta, ela vai querer fazer mais. tá, Então, acaba não compensando nem para mim, nem para o consulente, mas aí agora, em caráter de exceção, estou fazendo. tá. Também tenho as mini A mesas, que pergunta são única agora, nesse momento, é R$ 15. isso. Tá, eu estava dando uma olhada. Aí depois o resto me ajuda. Você tem um atendimento, por exemplo, você tem um atendimento só com tarô, só com runas ou só com baralho cigano? Como é que você tem trabalhado atualmente? Eu trabalho todos eles separados, né? Aí a pessoa escolhe ou me pergunta ali, geralmente, né? Tem Tá, pessoas muito leigas que vão me perguntar qual que seria melhor para a situação dela, né? Aí eu digo, né? Se for uma questão mais detalhada ali, o tarô responde melhor. Para tá, coisas mais diretas, assim, o baralho cigano ou as runas, né? Se a pessoa tá. tem já uma afinidade com a mitologia nórdica, geralmente elas vão optar pelas runas também, ou por curiosidade, por nunca ter Eu tido nunca esse ter contato. tirado, né? Uma pergunta: É, você no seu atendimento, você tem, por exemplo, a dita uma tirada, você tem algum tipo de tiragem geral? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou ter um atendimento, o Arnaldo vai ter um atendimento com você. Ele não fala quase nada com você. Fala, não, eu quero que você dê uma olhada geral na minha vida. Você tem isso tanto na runa, no tarô, no baralho cigano? esse tipo de tiragem eu costumo fazer mais tanto, com o tarô e com o baralho cigano, que a gente tem a mesa real no baralho cigano, A né? mesa real eu lembrei agora, no baralho Que cigano, ele né? faz, E no ele tarô faz. você usa o que para fazer uma tiragem mais geral? Aí no tarô tem a roda do ano, que vai pegar mês a Sei, mês, ou a sei. roda astrológica, que pega todas as áreas da vida, né? Tá, Ali, dentro tá, daquela mandala astrológica, a gente vai jogando e vendo. tá. Entendi, entendi. E no caso das runas, já não. As runas a pessoa tem que ter perguntas. Isso, as runas, como ela é um oráculo bem objetivo mesmo, ele vai responder Tá, sim, não, é mais.
tendo já as perguntas formuladas. Só para mim não bancar que eu estou adivinhando o preço nem nada, porque eu posso estar cometendo um erro, porque eu estou tentando lembrar de cabeça. Você tem, parece que um atendimento maior seu no seu WhatsApp, que não sei quanto que está o valor, que seria um mais completo. Quanto que está esse teu atendimento? O que é esse atendimento mais completo e quanto que ele está? Para explicar para os seguidores. Na verdade, todos eles agora eu estou com esse valor promocional de 125 para todos. Eu equalizei tudo, né? Já para ficar mais simples. Né? Se eu chegar para você e falar, Érica, eu quero ter um atendimento, sei lá, com as runas. Quanto tempo esse atendimento, até quantas perguntas eu posso fazer? Estou dando um exemplo para os nossos seguidores já saber, não, eu quero ter esse atendimento com a Érica. Explica para a gente, para aproveitar o espaço. Aí, assim, é 1 hora, a consulta completa de qualquer um dos oráculos, eu trabalho 1 hora. Uhum. Ou 12 perguntas, porque eu fiz aí uma média e normalmente o que eu consigo responder em 1 hora são 12 perguntas. Aí eu já deixo livre. Se a pessoa quiser economizar o tempo dela, também ela já pode anotar essas 12 perguntas, me enviar, e eu vou jogar ali e vai ser mais rápido. E o valor tá 125. 125. Os valores. Isso, os valores que estão no meu WhatsApp agora, por enquanto, eles não estão vigorando, né? Devido a essa situação, eu estou fazendo essa promoção já para. Entendi. E aí, enfim, vamos resumir aqui. Então, no momento 1 hora qualquer um dos 3 oráculos, ou 12 perguntas ou a 1 hora, porque em média você está vendo que é isso, tá? Uma curiosidade minha, se alguém quiser tirar, só para tentar explicar mais para o pessoal aqui, para mim lembrar aqui. Se o pessoal quiser fazer, por exemplo, com você o tarô, a roda astrológica dos assuntos, quanto que você está cobrando? O mesmo valor também, 125. Tá tudo, esses atendimentos geral, 125, e a pergunta única, 15. Na verdade, é isso, a tabela. Isso, e também tem as mini mesas ali para a pessoa que ela quer fazer mais de uma pergunta, mas ela também não quer pegar a hora inteira ali, que está 45. Então a mini mesa ela é mais para o baralho cigano, não é? Não, ela é para os 3 também. Eu faço mini mesa para os 3. Então, por exemplo, se for para runas, quantas perguntas? Sei lá, 5 perguntas? São 3 perguntas e mais um conselho geral ali da situação. Entendi. A mini mesa são 3 perguntas para qualquer oráculo, R$45. Isso. Então, vamos fechar o preço do menor para o maior. Uma pergunta só, R$15 hoje, promoção. A média, que é, vamos dizer, a média, vou chamar a média, você está chamando talvez a mini mesa, enfim. A média são 3 perguntas e um conselho, R$45. E a que seria a geralzona, de média 1 hora ou 12 perguntas, qualquer um dos 3 oráculos, R$125. Isso. Falei certo? Isso, é isso mesmo. Então, tá bom. Érica, daqui a pouco a gente vai fechar, mas eu vou pedir um favor para você. Como você está num momento que eu sei que eu estou agradecendo demais, eu, o Arnaldo, a nossa equipe, o Canal Verdade com o Larry, de você ter aberto esse momento para falar com a gente, que você está aí, óbvio, está complicado, enfim, em ausência disso, aquilo. Eu já estou te deixando um convite aqui para, assim que você quiser voltar, se você quiser falar melhor para o Arnaldo, olha, vi as runas aqui, quero falar mais coisas sobre runas. Não é aula nem nada, mas se quer falar com mais tempo, a minha experiência com tarô, a minha experiência com baralho cigano, nós estamos abertos aqui para você fazer um novo Pensando Oculto, Novos Temas, parte 2, tá? E precisando de qualquer coisa, enfim, avisa. A gente pode fazer até um menor, olha, mudei meu preço, aí a gente fala alguma coisa e grava para você. Tá bom? Força aí para vocês, tá? Arnaldo, se tiver mais alguma pergunta, quiser falar, por favor, é o horário, o nosso simbolista. Não, por mim tudo bem, estou satisfeito com as respostas. E reiterando o que o Larry acabou de falar, nós enviamos nossas vibrações, nossos pedidos de força para o povo gaúcho,
que vocês consigam sair em breve dessa situação difícil e que tudo volte à normalidade o mais breve possível. Estamos todos torcendo por isso. E agradeço muito o espaço também para estar divulgando aí a questão oracular, né? E acho que seria isso da minha parte. Muito obrigada pelo espaço mesmo. Nós agradecemos. Excelente. Bom, esse foi o Pensando no Culto Novos Temas, com a Érica. Pedimos agora aos nossos seguidores que divulguem o máximo possível, ajudem a questão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e divulguem o máximo nossos vídeos. Até logo a todos vocês.